Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana no nosso à la carte. Essa é daquelas semanas que não tem nenhum filme assim daqueles Bergman, classicão, mas vai surpreender você. Filmes interessantes, filmes bons, filmes pouquíssimo vistos e até de países de onde você dificilmente assiste uma película. Vou começar falando de um dos melhores filmes ingleses dos anos 50, A Importância de Ser Honesto, baseado na peça de Oscar Wilde, cujo título é The Importance of Being Honest. É um trocadilho com ser honesto e com Ernest, que é o nome do personagem principal da peça. O filme tem um elenco inglês sensacional, começando por Michael Redgrave. Você vai reconhecer várias das faces, atores que você já assistiu em muitos filmes ingleses dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, até alguns deles. Eu vou destacar uma das atrizes que eu acho mais incríveis, não tão famosa assim no Brasil, mas era muito famosa na Inglaterra, que é Margaret Rutherford. Aqui ela interpreta Miss Spring. Presta atenção que vale a pena. Oscar Wilde estava inspirado quando escreveu essa peça e a adaptação cinematográfica funciona muito bem. Os diálogos são incríveis. E sabe aquelas histórias que alguém entra por uma porta e sai a pessoa da outra e ela escapou de uma conversa? Bom, as situações são muito divertidas, o texto é cheio de duplos sentidos. A história é o seguinte: esse aristocrata, o Ernest, inventou um personagem que seria um irmão dele, que ele usa sempre que ele quer escapar de um compromisso que ele não está afim de ir. Um dos seus melhores amigos, Algernon, descobre isso e decide aparecer num final de semana na mansão, onde estarão vários convidados, dizendo que ele é o tal do irmão do Ernest. E aí a situação vai ficar bastante complicada, confusa e divertida. E aí que vem justamente o trocadilho de ser honesto e de ser Ernest, porque afinal de contas ele é o tal do irmão que não é irmão. Um roteiro muito bom, os diálogos que o Oscar Wilde escreveu foram muito inspirados, tem uma série de subtextos, é uma sátira, evidentemente, aos hábitos tanto da aristocracia quanto da criadagem e dos protocolos e das cerimônias. É muito divertido, vale a pena, você vai se divertir, além de ver um filme com um roteiro brilhante. O Prisioneiro não só é um filme que nunca passou no Brasil, é de 2011, como é do Camboja, coprodução com a França, do cineasta cambojano mais premiado e mais conhecido no mundo, Rit Pan. A história desse avião norte-americano que cai no Camboja e o piloto sobrevive e é feito prisioneiro. A gente está naquele momento péssimo da história do Camboja, no governo do Khmer Vermelho, que foi um dos governos mais cruéis, violentos e destrutivos que já existiu. O avião caiu na área rural assim do Camboja e ele então fica prisioneiro nessa pequena vila e quem cuida dele, a princípio, são os garotos locais. Mas tem um garoto que é órfão e que foi criado de certa maneira pelo Khmer Vermelho, a quem ele adora. E esse garoto vê o piloto como um inimigo perigosíssimo. E é essa história que a gente vai acompanhar. Um filme inédito, um filme que teve participação em vários festivais, um filme que se passa no Camboja, um país que a gente vê pouco, e que fala desse momento terrível de atrocidades tenebrosas. O regime do Khmer Vermelho matou em menos de 5 anos mais de 2 milhões de cambojanos de fome, de trabalhos forçados. Foi um dos regimes mais cruéis, talvez, considerando a população e o número de mortes, o maior genocídio da própria população feito por um governo, por um governante. Enfim, vale a pena, você vai ficar conhecendo um pouco mais dessa triste história e também do Camboja. O Prisioneiro. Agora um filme que vem direto dos cinemas para vocês, Nintendo e Eu. Isso mesmo, Nintendo, aquela marca super famosa de videogames dos anos 80, dos anos 90, enfim, até hoje, mas que especialmente ali nos anos 80 e 90 dominava o mercado. E mais, esse filme vem das Filipinas. Quantos filmes você já assistiu das Filipinas? Pois então, estamos aqui trazendo para você esse filme direto dos cinemas desse país, cuja cinematografia chega há pouco por aqui. A história se passa na década de 90, esse grupo de adolescentes levando a sua vida, primeiras experiências amorosas, pessoais, viciados em jogar Nintendo, e as Filipinas estão sofrendo uma série de terremotos que acabam provocando apagões, falta de luz, o que impede os garotos de jogarem o seu Nintendo. Mas não é só isso. Vão acontecer algumas reviravoltas que vão provocar marcas na vida desses garotos. O filme está, como eu falei, saindo direto dos cinemas, teve uma participação em alguns festivais em 2021. É um filme raro, né? Um filme das Filipinas, poucos filmes chegam aqui no Brasil, que a gente está trazendo para vocês. Nintendo e Eu.
Trilha de Crimes é um filme policial francês, aliás, franco-italiano, do final dos anos 60, com dois dos atores mais emblemáticos da época, Lino Ventura e Jean-Paul Belmondo. Dois atores que fizeram muitos filmes policiais, não só, mas que no cinema policial deixaram uma marca. Abel é um gangster italiano que acaba sendo condenado à morte pelos seus crimes em Milão. Ele então precisa dar um jeito de fugir. Com a ajuda de um amigo francês, ele consegue cruzar a fronteira e vai para Nice. Lá eles cometem um assalto a banco, matam duas pessoas, acabam acontecendo outras mortes e ele então precisa de Nice fugir para Paris. Nesse caminho, ele vai testar as fidelidades dos bandidos com quem ele considerava seus amigos e descobrir as dificuldades de um bandido decadente. É um filme policial intenso, muito bem dirigido, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo no auge. Um destaque para a belíssima Sandra Milo, atriz italiana, que na época era assim uma das musas do cinema e que faz um personagem importante nessa narrativa. Trilha de Crimes. Como nas últimas semanas, temos também um curta-metragem de plus a mais para vocês. Tu e Eu. É outro curta dirigido por Roberta Ribas, a nossa diretora do cardápio. Aqui também, como sempre, ela gosta de falar do universo do amor, da paixão. Diferente do outro, que é uma coisa mais sensual, aqui a gente tem mesmo aquela DR, um relacionamento mais tenso, complicado, complexo, e você pode acompanhar. Aproveita porque esses curtas que a gente está colocando são filmes que você não encontra praticamente em nenhum outro lugar. São pequenos filmes, mais ou menos, né, como conto para o romance. Se você está com pouco tempo de repente, entrou aqui no à la carte, tem um curta-metragem para você assistir. Quando você tem o seu tempo normal, você assiste um dos longas como esses dessa semana. Eu comentei que a programação era bem eclética. Filme das Filipinas, filme do Camboja, países, né, que raramente tem filmes no Brasil, uma adaptação de uma das peças mais inteligentes de todos os tempos e um filme top na linha do policial. Monte seu cardápio. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.